Você certamente já ouviu a seguinte afirmação: nós somos o resultado das nossas decisões. Embora não esteja errada essa afirmação, ela é incapaz de explicar a complexidade da vida e da existência humana diante da realidade que nos cerca. Isso porque ela nos leva a uma outra pergunta lógica. Se nós somos o resultado das decisões que nós tomamos, as decisões que nós tomamos são resultado do quê? Para nós respondermos então essa pergunta, que é mais elementar, nós precisamos entender o conceito de cosmovisão, cujo significado já pode ser extraído da própria composição da palavra. O cosmo aqui dá a ideia de amplitude, de totalidade, e a visão dá a ideia de entendimento. Nesse sentido, a palavra cosmovisão ou o conceito cosmovisão significam basicamente uma visão do todo, uma visão da totalidade, uma visão de mundo. O cristianismo é, por excelência, uma visão do mundo, uma forma de entender o mundo, uma forma de lidar com o mundo, enxergar a realidade como ela se apresenta para nós. Eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis em que ele afirma o seguinte: eu creio no cristianismo como eu creio no nascer do sol. Não porque eu o vejo todos os dias, mas porque por meio dele eu vejo as demais coisas. Então, nesse sentido, o cristianismo ele é a maneira, um óculos para nós entendermos a realidade que nos cerca. E como cosmovisão, o cristianismo ele tem uma forma, nos oferece uma forma de ver o mundo que está sustentada em alguns pilares muito bem definidos. E esses pilares, obviamente, estão na Bíblia. Seriam 3, pelo menos, os pilares que sustentam a cosmovisão cristã. O primeiro é a criação, o segundo, a queda, e o terceiro, a redenção. Essas 3 grandes doutrinas que estão expressas nas Sagradas Escrituras, elas, na verdade, conectam toda a narrativa bíblica de Gênesis a Apocalipse, de forma que só a partir de uma visão delas correta, nós podemos entender a Bíblia como um todo. Mas muito mais além disso, essas 3 doutrinas, elas nos permitem, a partir delas, sendo compreendidas, fazer pressuposições que irão nos permitir responder a essa realidade que nos cerca. Vou dar alguns exemplos sobre elas. Com relação à criação, a sua afirmação básica está lá em Gênesis 1, versículo 1, que diz que Deus criou os céus e a terra. Isso significa dizer, entre outras coisas, que o universo ele tem um responsável pela sua manutenção, que ele não é regido por forças cegas e aleatórias em apenas uma sucessão eterna de causas e efeitos. Na prática, tendo essa visão da criação, nós podemos olhar para a pandemia do novo coronavírus e não associá-la a um evento cego que aconteceu com uma causa desconhecida e cuja consequência nós não podemos prever. Então, a doutrina da criação nos impede de ver o universo e a vida como uma sequência fatalista de eventos. Por outro lado, a queda que deu-se no relato da criação, após o relato da criação, com a queda de Adão e Eva, ele nos ensina, sobretudo, que o ser humano ele é inerentemente mau e que toda a criação com a qual nós nos deparamos atualmente, ela não está no seu estágio ou no seu estado natural, o mesmo estado que Deus a planejou de forma inicial. Olhar para esse caos e para essa desordem que nos cerca, que estão ao nosso redor, com a lente da queda, nos permite ver que isto não é a situação original das coisas. E, por outro lado, com a visão da queda, nós podemos, então, resistir à tentação de aderir a certas ideologias ou antropologias que negam que o ser humano ele é inerentemente mau. Se você olhar para algumas antropologias humanistas, elas partem do conceito de que o ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe. E muitas ideologias políticas, se não para dizer todas, partem do pressuposto de que para nós alterarmos a sociedade, nós precisamos alterar suas estruturas. Nesse sentido, está mascarado a crença de que o problema não está na maldade inerente do ser humano. Então, a doutrina da queda ela nos ajuda então, a evitar essas visões distorcidas da realidade. Por fim, a doutrina da redenção, que está expressa nas Escrituras desde Gênesis e vai até Apocalipse, ela nos permite, dentre tantas outras coisas, conhecer a excelência do caráter de Deus e a maneira como Ele está disposto a se relacionar com nós, criaturas. Mas muito mais do que isso,
com uma visão correta da redenção de Deus, do seu plano de salvar a humanidade, de oferecer o seu Filho Jesus para libertá-lo dos seus pecados, perdoar e reconciliar-se com essa humanidade, nos priva, por exemplo, de aderir a filosofias que são chamadas filosofias do desespero, que não veem uma solução para a humanidade a partir de tudo que ela enxerga. É como se ela olha para isso tudo e vê que toda a vida se esvai, se finda no túmulo. Nesse sentido, a doutrina da redenção nos ensina que, acima de tudo, toda essa ordem, toda essa desordem e todo esse caos que nos cercam serão um dia definitivamente restaurados. Então, voltando ao início, em que foi afirmado que nós somos frutos das nossas decisões, na verdade, essa afirmação carece de um complemento, que é o seguinte: nós não somos frutos das nossas decisões. Na verdade, nós somos frutos das nossas crenças. São as nossas crenças e os nossos pressupostos que influenciam as nossas decisões e estas, por consequência, influenciam aquilo que nós somos. Então, a solução para nós entendermos este mundo que nos cerca é uma correta compreensão das doutrinas bíblicas, da criação, da queda e da redenção, porque são elas que formam o óculos que nos ajudam a enxergar, o óculos que nos ajuda a enxergar este mundo que nós lidamos com ele todos os dias. E, sobretudo, por ser o cristianismo a maneira que reconcilia este universo decaído com o grande poder e o grande amor de Deus. Então, meu querido, eu insisto com você que você se debruce sobre essas doutrinas e que você gaste sua vida a formar uma cosmovisão pautada nas Escrituras, para que aquilo que é proposto como alternativa ao cristianismo não seduza você para caminhos tortuosos e caminhos de desesperos. Que Deus abençoe a sua vida.